Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nath e hoje eu gravei a receitinha de NPK orgânico para os seus tomateiros. No vídeo da semana passada eu tinha compartilhado várias dicas de cultivo que nós temos aplicado aqui na nossa hortinha em vasos e comentei que se vocês se interessassem, eu pediria para o Lucas passar a receitinha que ele criou do adubo que ele tem usado nos nossos tomateiros e ele curtiu a ideia e me passou as medidas certinhas. O Lucas também é agrônomo e a área de atuação dele é justamente a horticultura, então para criar essa receita ele se baseou na recomendação de adubação para a cultura do tomate. Então eu vou fazer o passo a passo com vocês. Antes, eu só quero pedir para você deixar aqui o seu joinha e se inscrever no canal. Dessa forma você me ajuda muito e eu fico super grata. Bom, gente, eu fui separando os itens que eu ia usar e o legal dessa receita é que a gente utiliza apenas 3 ingredientes: a torta de mamona, a farinha de ossos e o sulfato de potássio. A torta de mamona é um item bem fácil de se encontrar, você acha na maioria das lojas de plantas, floriculturas, até mesmo em grandes supermercados hoje em dia é possível achar. E ela é fonte de nitrogênio. Na sua composição, ela apresenta aproximadamente 5% de nitrogênio, 0,8% de fósforo, 1,3% de potássio, além de cálcio, magnésio e micronutrientes que são super importantes para as plantas também. O mais bacana da torta de mamona é que, além de fornecer nutrientes às plantas, ela ainda melhora o aspecto físico do solo. Por ser uma fonte de matéria orgânica, essas casquinhas de diferentes tamanhos promovem mais aeração no solo, o que vai melhorar o desenvolvimento das raízes. Além disso, a torta de mamona retém umidade e nutrientes, disponibilizando-os para as raízes. Outro ingrediente da nossa receitinha é a farinha de ossos, que também entra na categoria de adubo orgânico e é principalmente fonte de fósforo, apresentando em torno de 15% desse nutriente. Além disso, ela também apresenta 16% de cálcio, que é um nutriente muito importante para o tomate, e 1,5% de nitrogênio. E por último, vamos usar o sulfato de potássio. Esse produto já não é tão simples de se encontrar como a torta de mamona e a farinha de ossos. Esse você realmente vai precisar ir a uma casa agropecuária ou então comprar pela internet. Esse sulfato de potássio é o próprio para aplicação em solo e tem a certificação orgânica. Mas se você não faz questão de que o seu cultivo seja 100% orgânico, você pode substituí-lo pelo cloreto de potássio. Porém, aí a quantidade acaba mudando. Isso porque o cloreto de potássio é mais concentrado do que o sulfato de potássio, então você utilizaria menos dele. Outra coisa importante de destacar aqui, gente, o nosso cultivo não é 100% orgânico. Vocês podem ver que o substrato que a gente utiliza, por exemplo, não tem selo orgânico, mas a gente tenta sempre optar pelo cultivo mais natural possível, principalmente na produção de alimentos. E ainda sobre o sulfato de potássio, ele apresenta 48% de potássio e 15% de enxofre, que também é um nutriente muito importante para as plantas e pouco se fala sobre ele. Até se vocês tiverem interesse, posso fazer um vídeo mais para frente sobre esse assunto. E assim nós temos o nosso NPK orgânico. Eu já comentei aqui no canal sobre essa sigla que é bem famosa, mas muita gente não sabe o que ela significa. O N é o nitrogênio, o P é o fósforo, não é o potássio. É que na tabela periódica o símbolo do fósforo é o P e o K simboliza o potássio. Então, resumidamente, a gente tem a torta de mamona como fonte de nitrogênio, a farinha de ossos como fonte de fósforo e o sulfato de potássio como fonte de potássio. Além disso, vamos ter nesse nosso adubo o cálcio, o magnésio, o enxofre e micronutrientes. E agora vamos às proporções. O Lucas fez 1000 contas para fazer todas as proporções certinhas e a gente chegou à conclusão de que é mais interessante, para facilitar, passar as quantidades não por peso, mas por volume. Eu acho que fica mais fácil, principalmente para quem não tem balança em casa. Então, da torta de mamona, a gente vai utilizar 16 partes.
No caso, eu estou usando uma colher de sopa para medir, então eu vou colocar 16 colheres de sopa de torta de mamona. Para 3 colheres de sopa de farinha de ossos. E finalmente, uma colher de sulfato de potássio. Aí você mistura super bem. E assim tem o seu NPK orgânico e caseiro. Você pode começar a fazer essa adubação após 15 dias do plantio das mudas, ou seja, você compra a muda ou produz a sua própria muda e aí você vai plantá-la no local definitivo e depois de 15 dias desse plantio é que você vai poder começar a fazer essa adubação. Não é 15 dias após a semeadura, é 15 dias após o plantio das mudas no local definitivo. Para o tomateiro que ainda está na fase vegetativa, ou seja, aquele tomateiro que ainda não apresenta flores, você vai utilizar 35 gramas desse nosso NPK orgânico por pé de planta. E vai repetir essa adubação uma vez por semana. Aqui são imagens que o Lucas fez quando os nossos tomateiros ainda estavam pequenos e é interessante fazer a aplicação deixando uns 10 centímetros do pé da planta, que é onde as raízes mais absorvem os nutrientes. Já para o tomateiro que apresenta flores, ou seja, que já atingiu a fase reprodutiva, você vai aumentar a dose passando para 50 gramas do nosso NPK orgânico por pé de planta. Se você tiver uma balança, vai facilitar muito, porque você vai conseguir medir direitinho. Mas só para você ter uma ideia aí de quanto é 50 gramas desse adubo, é quase um potinho desses de 145 ml cheio. Agora, um detalhe muito importante. Essa recomendação de 35 gramas e 50 gramas é somente para esse NPK orgânico, seguindo à risca essa receitinha que eu tô passando para vocês. Se vocês misturarem outro tipo de adubo, a recomendação muda, porque cada adubo tem uma concentração diferente de nutrientes. É importante seguir a receita certinha para que você não queime as suas plantas. Adubo em excesso queima, gente, não tem jeito. Por isso, quando o assunto é adubação, a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente com o nitrogênio e o potássio. Então aqui eu fiz questão de mostrar as plantas sendo adubadas desde pequenas para vocês verem que dá certo, desde que seguindo essas quantidades. Se você mudar algum ingrediente, as contas também mudam, ok? Outra dica é aplicar o adubo no solo no início da manhã ou no final da tarde, procurando o horário mais fresco do dia, e regar em seguida. Agora me conta o que você achou dessa receita e se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo com o maior carinho. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aqui o seu joinha. Também se inscreva no canal e ative o sininho para receber os vídeos assim que eles forem postados. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir e até o próximo!